Graça e paz, amados irmãos. Vamos continuar com a nossa leitura de hoje. 1 Samuel capítulo 27 diz assim a palavra do Senhor. E disse, porém, Davi no seu coração: Ora, alguns dias ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. E assim escaparei da sua mão. Amém, amados? Aqui nós vamos falar de uma estratégia que Davi teve. Mas antes de entrar no sentido de estratégia, eu quero trazer para a sua memória o que estava acontecendo. Davi havia sido ungido rei e Saul era o rei atual. Porém, Saul tinha medo que Davi tomasse o trono dele à força, que Davi o matasse e se proclamasse rei ali. Então, esse era o medo de Saul. E por esse motivo, Saul começa a perseguir Davi. Só que Davi, né, ele era escolhido de Deus. Saul, no seu momento em que ele foi escolhido, no momento ali, ele começou a fazer coisas que desagradaram a Deus. Então Deus trouxe um sucessor que era Davi. E aí ele estava no trono e tinha medo. Assim como você vê pastores que às vezes estão cometendo coisa errada, mas isso acontece. A pessoa ela não quer largar, ela quer ali, ela já perdeu a unção, ela já perdeu a credibilidade, ela já perdeu o direcionamento dela, entende? E não quer abrir mão do poder. Então Saul não queria abrir mão do poder. E ele perseguia Davi, que ele tinha medo que Davi viesse e o matasse. Porém, Davi era um homem muito temente a Deus e Davi não tocava no ungido. Davi falava assim: ai de mim, ai daquele, né, que tocar, que ferir o ungido de Deus. E Davi prova para Saul que ele poderia ter feito isso. Ele, por duas vezes, uma das vezes ele corta a barra da orla ali de Saul, né, e depois mostra: ah, meu rei, se eu quisesse, eu tinha, mas ó, eu sou com o senhor. Outra vez, Davi rouba o cajado dele e vai lá e mostra para o soldado, né, para o exército: ó, se eu quisesse, eu não quero, vocês entendem? E o rei vai lá e faz um discurso bonito, tal. E isso é comum. Porém, o rei continua a perseguir Davi. O que eu quero que vocês entendam? Davi, estrategicamente, neste momento, o que Davi faz? Davi se analisa a situação e fala assim: cara, se eu continuar aqui, eu vou continuar sendo perseguido. Se eu continuar aqui, eu vou ter que continuar fugindo, continuar evitando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me ausentar, eu vou para a terra dos filisteus, aonde Saul vai esquecer de mim. Tipo assim, onde Saul vai me deixar em paz. Isso traz para nossa reflexão que muitas vezes a gente está é, tipo assim, lutando, brigando, tá muitas vezes num ambiente que está te desgastando. Você está num ambiente que muitas vezes está te tirando a paz, está te trazendo perseguição. E você não quer sair do ambiente porque você está apegado a certas coisas, a certas situações. Você consegue entender isso? E Davi ele analisa e fala assim: poxa, é minha terra, é minha cidade, é meu povo, é minha cidade, sabe assim, são meus familiares, mas se eu permanecer, né, ou eu vou ter que acabar uma hora enfrentando o rei e eu não quero fazer isso, entende? Ele pega e ele se afasta. Muitas vezes nós temos que se a solução é se afastar do problema, entende? Das pessoas e dos lugares que causam problema. E aí Davi vai para uma outra cidade, lá tem, né, ele vai lá para a terra dos filisteus, é dado para ele uma cidade para ele acampar, que ele acampa com as mulheres dele, com seu exército com 600 homens e suas famílias, que ele fala suas casas, e ali Davi começa um novo processo. Ali Davi vai para a luta, vai para a guerra e vai conquistando. Davi deixa de ser o foco de perseguição e passa a ser o foco da conquista. Então, muitas vezes você está deixando de conquistar, você está deixando de avançar por estar num lugar que você está insistindo em permanecer, insistindo em ficar. Não, porque eu tenho que ficar aqui, porque aqui. Às vezes você precisa mudar. Eu costumo dizer, para encerrar aqui, para não ficar muito longo o vídeo, eu costumo dizer que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, teremos sempre os mesmos resultados. Então, às vezes, a pessoa ela quer um resultado diferente, ela quer uma mudança, né?
ela precisa dar uma guinada na vida dela, mas ela não consegue porque ela fica fazendo as mesmas coisas, entende? Mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Se o resultado tá bom, se tá tudo ok, beleza. Mas se você precisa mudar, você precisa, né? É como Deus falou para Abraão sair do meio da parentela dele. Porque o que Deus precisava fazer na vida de Abraão, né, não era naquele lugar. Então, às vezes, Deus precisa mover na sua vida e você precisa tomar atitude e fazer coisas diferentes.